precisa estar imbuído dessa convicção que é possível nós nos libertarmos desses grilhões com que vem nos acorrentando os inimigos da nossa pátria. Precisa acreditar que é possível fazer do Brasil a maior nação do planeta. Precisa acreditar que é possível agir na política como se age na atividade médica, como engenheiro, ou seja, falar a verdade, ser a própria pessoa, e não ser essa hipocrisia que a gente vê nos candidatos a presidente da República, dizendo uma coisa outra manhã, na dependência do grupo que dele se aproxima. Eu digo ao senhor, o senhor ainda não perguntou, mas eu digo, eu sou radicalmente contra a especulação. Taxas de juros têm que ser de nível baixo, têm que ser consentâneas com o padrão internacional. Então, não estou interessado no que pensam suas excelências, os donos de banco. Não me interessa nem a mim, nem ninguém do... Se nenhum banqueiro gostar de nós, não faz mal nenhum. Eu não vou mudar esse pronunciamento, o senhor está entendendo? Sim, se o senhor for presidente da República, o senhor vai mexer nisso. Sem dúvida, mas não, isso está sendo dito agora. Nós teremos nossa cartilha, que está sendo feita, o nosso ideário, do qual nós não nos afastaremos um milímetro sequer. Aqueles temas que são importantes para a soberania nacional. Nós não vamos aceitar que o nosso minério do subsolo seja vendido no exterior como é, com preços ditados por órgãos internacionais, com a conivência de nossas autoridades. Nós não vamos aceitar que a educação continue sendo como ela é, fabricando uma legião de mentecaptos que não tem nenhuma condição de competir no mercado. Mas para isso não precisa ter um sinal verde do Congresso? Não. O senhor passa por cima do Congresso? Não, o Congresso é inepto. O senhor fecharia o Congresso? Não há necessidade. Primeiro que isso é inconstitucional. Sim. Vamos respeitar a Carta Magna, que aí está. Não, o Congresso, quando eu digo inepto, deixe-me articular melhor, destrinçar, esmiuçar. Quando eu digo inepto, quer dizer, o Congresso se curva diante de uma vontade. Nós temos um exemplo disso, notório, extremamente recente. Quando Sua Excelência, o ex-presidente, o senhor Fernando Collor, assumiu o governo, e não foi, como tanto se repetiu, com margem substancial, não foi. Havia uma diferença pequena de alguns milhões de votos. Na verdade, a população se dividiu. Não havia opção, só havia os dois, era um ou outro, o que é um erro também. Havia uma terceira opção, era anular o voto, mas ninguém fala disso. Injeta-se sempre nas veias do cidadão a ideia de que ele tem que escolher. Eu, há muito tempo, anulava meu voto antes de ter entrado nisso, porque eu não acreditava nessas figuras que estão. Eu anulava sistematicamente. Por que eu tenho que votar num ou no outro? Que é isso? Onde é que está escrito isso? A lei prevê que eu possa anular. Naquela ocasião, eu anulei. Quando eu saí do primeiro turno e vi que havia dois indivíduos sem nenhuma condição de ir ao voto, um semi-analfabeto, o outro analfabeto, eu anulei o voto. Porque a presidência da República tem que ser exercida por alguém com preparo. Alguém não só com dignidade, mas com preparo. Para poder escolher seus assessores e não ter seus assessores indicados por outrem. Mas voltando à tese. Então, naquele instante, em 1989, nós estávamos, o senhor sabe, imbuídos de uma vontade muito grande de mudar o cenário. Era aquela, digamos, era uma tônica. E eu olhava para o cenário que se descortinava e dizia assim para mim mesmo: como eu me comporto? O que eu faço? Como o senhor acabou de falar, com 15 segundos. Eu tinha que seguir a trajetória. Eu a segui e perdi o primeiro turno. O que eu poderia fazer no primeiro turno? Muita gente da imprensa, muitos colegas diziam: eu sou apoio, mas não posso apoiar. Eu discordo das teses que aí estão. Se elas são contrárias ao que eu penso, se eu sou contrário a esse neoliberalismo, a essa ventania boreal, a essa liberdade absoluta de explorar, eu discordo disso. Eu penso em um Estado que tenha o seu papel. Um Estado que atue a favor da sociedade. Como é que eu podia aceitar? Por isso eu não leio o voto. Mas eu olho para o cenário político e tenho náusea. Desculpem-me, os senhores telespectadores, o senhor, mas não há desrespeito, eu estou apenas dizendo a verdade. Eu olhei para o cenário e me senti tão mal que eu não leio o voto. Mas se o cenário político é tão ruim assim, ruim, é muito ruim. Não é melhor sair para uma solução que não seja a solução de se candidatar ou de disputar a eleição? Porque fazer o que não sei. Pois não. Veja uma coisa. A política, ela pressupõe um acordo e um entendimento, muitas vezes, entre pessoas que não concordam com as mesmas ideias. Qualquer pessoa que passe pelo Congresso Nacional e vê lá no cafezinho o José Genuíno e o Amaral Neto conversando amigavelmente, estranha, porque parecem adversários. Mas é assim que se faz a política no Ocidente, nas regras do jogo democrático. Sem dúvida. Não é, então, um pouco contraditório se anular o voto sistematicamente? Mas aí é que é o ponto. O fato de duas pessoas de pensamentos contrários trocarem ideias não quer dizer que, num determinado momento, na hora da ação, essas pessoas continuem juntas. O que me incomoda é que elas estão juntas. Na hora da ação também. Esse é o ponto nevrálgico. Aqui é que nós vamos botar, como se diz numa linguagem bem simples, do telespectador humilde, que pode estar também assistindo ao programa, é o dedo na ferida. O problema é que nós vivemos uma grande farsa. Essa que é a verdade. Não existem convicções ideológicas mais. Isso é que me entristece. Não é só aqui no Brasil, América Latina como um todo. Nos países ditos em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. Não estou falando de uma Alemanha.
O modelo político a que o senhor fez referência é o modelo de um país desenvolvido. Aqui não. Num país como o nosso, onde 2/3 da população estão alijados do processo, o senhor diz, mas votam, não votam, mas não tem nem condição de sobrevivência mais, né? Então, num país como esse, os acordos são feitos sem que eles participem. Quer dizer, é uma elite que decide. E aí não há opostos. E eu vou deixar ao senhor bem clara aqui uma ideia que servirá para o futuro. Admitamos que este processo em que eu entrei, em que eu e o meu grupo, nós entramos, admitam os senhores telespectadores, que nós cheguemos ao segundo turno. Vai ficar bem clara a minha tese que nós vivemos numa farsa. Porque todos se unirão contra mim, sem dúvida. Porque eu represento exatamente aquilo que é contrário aos interesses que vigem no momento. Este é o ponto. Eu digo ao senhor o seguinte, porque o senhor, sou eu agora, é uma questão temporal. Se eu não estiver aqui, poderia ser outro. Quando eu escolhi para candidato à vice-presidência o almirante Roberto Gomes Silva, foi porque nele vi, ao ler um livro dele, são mesmo nossos, os minérios não energéticos, minerais, foi nele, eu nele vi a mesma indignação e o poder também de mudar a visão geopolítica do Brasil, e vi nele uma vontade extraordinária de lutar contra isso que está aí. Isso que está aí não é uma pessoa. Não é o senhor que o senhor citou aí, não. É um modo de ser. É um comportamento, veja, gliscroide, pegajoso. Eu traduzo, pegajoso. É um comportamento epilético. É um modo de ser, de estar sempre bem para estar no poder. Isso contaminou a classe. O senhor vai dizer, mas não há exceções? Há de convir que muitos indivíduos saem do Congresso, dizem, eu não aguento isso. E outros há que se acomodam. Eu já ouvi muitos parlamentares dizerem assim, doutor Enéas, isso não leva a nada. Quer dizer, acham difícil mudar o status quo, mas eu creio que é possível. Na história do mundo houve momentos assim. E nós somos uma nação tão grande, tão rica, com um coeficiente de importação tão pequeno. Alguém dirá, através da tela, ou importamos muita coisa. Quinquilharia. O que é fundamental mesmo, do que é fundamental nós não precisamos. Nós somos tão poderosos, nós temos a maior reserva de água potável do planeta, que é uma coisa hoje estratégica. Depois de nós o Canadá, por isso que estava o grande interesse lá do NAFTA, né, em juntar Estados Unidos e México por causa da água potável deles. Quer dizer, nós temos tanta coisa, temos uma língua só, um povo... Então, por que essa submissão? Por que estarmos nos índices de bem-estar social tão lá embaixo na escala do Banco Mundial? Por quê? Então, eu repito para o senhor, o que nós vemos hoje é um quadro em que os cidadãos, seja de esquerda ou de direita, eles dão as mãos, porque querem permanecer. Eu não estou dizendo que eles são maus ou bons, é a regra do jogo. Eu acredito que, volta ao Congresso agora, diante de uma vontade de aço, diante de uma determinação, de uma convicção, esses mesmos senhores se curvam, porque eles não são em essência diferentes de nós, eles são seres humanos que também sofrem. Quando eles andam na rua, quando um deputado federal que anda num carro oficial, ele anda na rua, o senhor sabe que eu não quis ser, eu deixei bem claro isso, eu registrei documento, eu me vacinei contra o processo. Porque quando ele anda num carro oficial das ruas, através do vidro, ele vê a miséria, ele vê a desgraça, ele não participa dela como elemento, mas ele a vê através do vidro, ele sabe. Então ele sente, ele é humano como eu sou e como o senhor é. Eu não acredito que nenhum indivíduo do Congresso se sinta bem com isso.